Olá pessoal, tudo bom? Aqui professor Ricardo Marcílio novamente com vocês para a gente discutir essas questões da geografia no mundo e no Brasil. Sou professor da Escola Luiz Gonzaga e hoje a gente vai estar olhando a distribuição espacial das atividades agropecuárias tanto na Europa quanto na Ásia e no continente da Oceania, tá? E as relações que essas produções agrícolas desses continentes têm com os seus mercados exteriores, tanto entre eles quanto entre outros continentes, ok? Então, para começar, eu vou trazer para vocês as características da agricultura, a espacialização dos tipos de agricultura no continente europeu. Lembrando, pessoal, voltando lá na história, que a Europa ela é marcada já por um tipo de agricultura que vem de lá da época feudal, que já se caracterizava como uma agricultura familiar, tá? Os feudos tinham as famílias, né, e essas relações com os senhores feudais e a produção entre eles e entre os feudos, tá? Só para relembrar e para a gente entender que a Europa ela se caracteriza pelo tamanho médio de propriedades, tá? Propriedades rurais. E essas propriedades elas têm as mais variadas tipos de produções, tá? Uma diferença muito grande no continente europeu na questão da produção rural, que é a questão climática, tá? Vocês sabem, é sabido para vocês que o continente europeu ele possui áreas de montanha, áreas de clima mediterrâneo, áreas de clima árido, áreas de clima muito frios, tá? Os climas polares, ok? Uma das principais características também da produção agropecuária da Europa é a política agrícola comum, tá, pessoal? Instaurada em 1962. Ela é basicamente uma reforma agrária, tá? Foi dividida as terras de acordo com as famílias, dando características de agricultura familiar, tá? Agricultura camponesa, essa que deu tanto o que falar na história, vocês já viram na época da Revolução Russa, né? O campesinato foi aquele que lutou pela sua independência, né? Então o camponês ele é muito forte. Mesmo sendo mudado esse nome dele para agricultura familiar, para agricultura pequena agricultura, ele continua sendo o agricultor camponês, aquele da história que a gente conhece, tá, pessoal? E são essas as propriedades, as pequenas propriedades que são as que produzem os alimentos para a mesa do povo europeu, tá? Lembrando a nossa aula passada da Revolução Verde aqui no Brasil, temos que lembrar que na Europa eles não têm muitas áreas de monocultura, porque na época do colonialismo e do imperialismo e do neocolonialismo, eles pegaram os países subdesenvolvidos para desenvolver essas monoculturas, aplicaram suas técnicas. Lembra na aula passada que a gente conversou? E no território deles, eles acabam fazendo só a agricultura familiar, camponesa, pequena, acaba não degradando o solo tanto, acaba preservando o meio ambiente, sendo que existem outros territórios em outros lugares que estão produzindo esses commodities para eles desenvolverem a sua indústria. Dando continuidade, eu separei uma tabelinha para vocês, colocando os principais tipos de agricultura do continente europeu, tá? Por região, utilização do solo e o produto que esse solo produz, tá bom, pessoal? Então, na Europa Ocidental, nós temos as florestas e os prados, tá? Que desenvolve o quê? Uva, batata, cevada, trigo, milho e a pecuária de gado ovino e bovino, ok? Na Europa Mediterrânea nós temos a agricultura de sequeiro, tá? Que é uva, batata, azeitona, trigo, gado ovino, bovino e suíno. Frutas, tá? Com irrigação. Temos que lembrar que a região mediterrânea ela não tem aquela abundância hídrica como as outras regiões possuem, tá? A Europa do Norte, que é a Europa mais fria, tá? Que é a floresta de coníferas, áreas arborizadas e as pradarias. Beleza, pessoal? Aveia e produtos florestais. Vocês podem ver que não há muita diversidade por causa da questão climática, uma região muito fria. E nós temos a Europa Oriental, tá? Que é de agricultura extensiva, onde eles produzem uva, batata, aveia, milho e gado bovino. Tá, pessoal? Aí aqui o mapa da região europeia para a gente estar observando a partir das cores
essa espacialização de cada tipo de produção em cada região da Europa. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade aqui então? Fechando essa questão da Europa e caindo para a questão do continente asiático, tá, pessoal? O continente asiático a gente sabe que é um continente com a maior parte do seu território subdesenvolvido. Por isso, ele acaba desenvolvendo a agricultura de monocultura, tá, pessoal? E o principal produto que é produzido no continente asiático é o arroz, tá? Que a gente chama de risocultura. Tá? Essa risocultura é base da dieta da cultura deles e da exportação deles para outros lugares do mundo, beleza? 26% da produção da risocultura deles em escala mundial, tá? E está na região da Indonésia. A Indonésia, ela só perde em produção de arroz para a China, porém a China já está deixando de produzir esse tanto de arroz, tá? Da risocultura, para especializar-se mais na tecnologia e em outros tipos de monoculturas, tá? A produção, então, né? Eles são cultivados também em outras culturas agrícolas como banana, borracha, cana-de-açúcar e coco, além da produção, né? E da pecuária de animais, como os bovinos e os suínos. Tá, pessoal? Então, eles têm uma diversidade bem grande nessa questão de monocultura. Inclusive, a borracha, em questões históricas, nós perdemos o primeiro lugar em produção de borracha lá no século XX, tá, pessoal, aqui na nossa região norte, no Amazonas, para a China e aquela região da Ásia, tá, que eles acabaram conseguindo produzir a borracha de forma mais barata e acabou sendo exportado para lá. Nós éramos a primeira potência mundial em questão de produção da borracha a partir das seringueiras. Dando continuidade, eu trouxe um mapa para vocês observarem que a região da Ásia, lá do norte, onde você tem a Rússia, quase não tem agricultura, por causa das questões climáticas muito severas. Você vai ter naquela região uma agricultura de subsistência, onde as pessoas produzem ali só o que precisam para sobreviver, e a maior parte da produção dessa região é a questão da extração de minério. Ok, pessoal? Agora, na hora que você vai descendo ali para o Sudeste Asiático e a Península Asiática do Sudeste mesmo, você vê que tem uma diversidade muito grande. Tanto pelo clima, que vocês sabem que é um clima equatorial, ele ajuda muito a questão da agricultura, quanto pela diversidade de produção, ok? Nós temos uma região muito distinta também nesse continente asiático, que a gente chama de Oriente Médio, tá? Nesse Oriente Médio nós temos a Turquia, que se destaca, tá, na questão do tabaco e do algodão, né? E existem outros tipos de cultura lá também, como os ovinos, os caprinos, tá? E as principais regiões agrícolas do Oriente Médio é a Arábia Saudita e a Turquia. A Arábia Saudita, ela se desponta pela produção de tâmaras e vários cereais, ok? Aí vocês podem observar esse mapa do Oriente Médio com a questão da produção agrícola deles. Tá? Vocês podem ver que são áreas grandes de produção, mas uma diversidade pequena, voltando à questão climática, pessoal. Tá? Porque lá é uma região árida. Então, você vai perceber aí nesse mapa que a maior parte das regiões de produção estão aonde? Em áreas irrigadas. Então, eles precisam de muita técnica para levar a água para esse lugar e para produzir os produtos e, após isso, exportá-los. Ok? E vamos lá para a região da Oceania. O continente oceânico, pessoal, nós sabemos que ele é formado por várias ilhas, né, com pequenos territórios, e nós temos ali a Nova Zelândia e a Austrália. São justamente esses dois territórios dessas duas nações que comandam a produção agrícola e a exportação agrícola, tá, pessoal, do continente oceânico. Então, pessoal, no continente oceânico, os dois principais produtores, como eu havia dito, a Austrália e a Nova Zelândia, são os principais porque são eles que possuem tanto território quanto técnicas avançadas para o desenvolvimento da agricultura. Isso leva eles a que lugar? Ao lugar de conseguir produzir muitos produtos alimentícios para a sua população e também leva a desenvolver a monocultura de forma com que eles consigam ter grandes quantidades para exportação e estarem
no mercado mundial de exportação de commodities, tá? No território australiano e no território da Nova Zelândia, o cultivo de tabaco, vinho e trigo são os principais produtos que têm espaço nessa produção mecanizada. Para além desses dois produtos, a Austrália e a Nova Zelândia também contam com carvão mineral, urânio, minério de ferro, ouro, cobre e muitos outros minérios, tá? Na questão do setor primário. O grande conjunto de ilhas, tá, pessoal, concentram as maiores atividades econômicas na Oceania. Porém, como eu havia dito, eles não possuem território para desenvolver a sua agricultura. Acabam ficando dependentes na importação. Porém, são eles os principais pontos turísticos da Oceania. Por isso, essa contrabalança. A Nova Zelândia e a Austrália conseguem produzir bastante, eles importam os produtos deles. Na contrapartida, eles têm uma grande pujança na questão turística econômica, ok? Dando ênfase aí ao mapa, tá, pessoal? Vocês vão conseguir observar que a Nova Zelândia e a Austrália são os locais aonde é desenvolvido a agricultura, tá? Vocês podem perceber aí pelo mapa que as ilhas, elas ficam quase completamente fora dessa lógica de desenvolvimento da produção agrícola, tá? Principalmente na questão do turismo, ok? Desta forma, eu quero lembrar vocês que nós estamos analisando o espaço, estamos analisando a partir do olhar da geografia. Que a geografia, na aula de hoje, eu trouxe muito a descrição de como é feito e como é desenvolvida a agricultura nesses três continentes. Porém, não podemos perder em vista os processos e entender de que forma isso ocorre. Não adianta só, pessoal, nós sabermos que tal coisa acontece ali, mas sim saber como tal coisa aconteceu. O processo, o meio, tá? Você tem o início e o fim, né? O fim é a descrição. A partir dessa descrição, nós temos que olhar para a história e ver como que esse processo se deu, né? Hoje é a última aula que eu finalizo a questão dessa produção, tanto da industrialização quanto agropecuária do mundo e dos continentes. Dessa forma, eu quero lembrar a vocês, sempre estar de olho em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos e de que forma um produz para o outro, ok? Que é dessa forma que nós não vamos perder de vista o meio, o processo. E a gente só entende os processos geográficos, os processos de produção do espaço e o espaço geográfico em si, a partir dos processos, sendo eles de colonialismo, de imperialismo, de neocolonialismo, guerras, as guerras fiscais, a guerra econômica que a gente está vivendo, né? O Covid, essas potências mundiais hoje brigando, China e Estados Unidos, até onde um está atrelado ao outro, né? Qual é o papel do Brasil nesse ponto? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos produzindo? Para quem a gente produz? Para quem a gente vive na produção? Ok, pessoal? Então, esses elementos, eles forjam o que a gente costuma chamar de pensamento geográfico. É onde a gente consegue construir o espaço material, geográfico, aquele onde estão a materialidade que o homem construiu e as relações que o homem teve entre o que um se relacionou com o outro e construiu o que para o outro. Ok, pessoal? Eu espero que todos entrem na plataforma, façam as atividades, procurem o professor na escola se tiverem alguma dúvida e na próxima aula a gente vai estar com outros temas falando sobre biodiversidade e as consequências da industrialização e do espaço rural, como a gente viu como ele é produzido, na biodiversidade do mundo. Ok? Bons estudos e até mais.